Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo, então, eu vou falar sobre mais uma empresa e também vou trazer novamente um relatório totalmente gratuito para vocês, feito por um analista CNPI. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre investimentos, quer entender como analisar uma empresa, já curte esse vídeo para que o YouTube, então, entenda que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e assim ele vai te recomendar cada vez mais vídeos sobre esse assunto. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. E a ação então de hoje é a Energias do Brasil e o código dela então é ENBR3. Aqui então vocês podem ver o gráfico da ação. Eu vou colocar aqui para um período maior para nós ver a cotação dela, como que valorizou. Vamos puxar aqui para um período maior, vamos colocar aqui pelo menos de 2003 e aqui então tá pegando o gráfico desde 2005 e nesse período então a ação custava menos de R$3, como vocês podem ver aqui, e atualmente então ela tá valendo mais de R$20. Então teve uma valorização aqui bem expressiva de praticamente 7 vezes nesse período aqui de menos de 20 anos, então uma valorização muito interessante. Essa ação também está com dividend yield de 12,50%, isso porque nos últimos 12 meses foi pago R$2,55 por ação e levando em consideração então o preço atual dela de R$20,44 dá o equivalente a 12,5%. Como vocês podem ver, é uma ação ordinária, ou seja, é uma ação preferencial, ela faz parte do novo mercado, então que tem as melhores práticas de governança corporativa, consequentemente tem tag along de 100%, a liquidez também não é um problema, já que são mais de 70 milhões de reais por dia de liquidez. E olhando então aqui para o dividend yield, eu gosto de olhar sempre para o histórico, então vamos dar uma olhada aqui. Como vocês podem ver, é uma ação que tem bastante oscilação, mas nesses anos anteriores aqui ela oscilava muito porque era uma empresa que fez muitos investimentos. Agora então uma empresa que está mais consolidada, já fez bastante investimentos e vai começar mais a colher os resultados de todos esses investimentos que ela fez nos outros anos. Então por isso que ela oscilava tanto aqui nesses períodos de 2014 a 2020. Era justamente porque ela fez muito investimento e aí tinha alguns anos que ela teve que segurar bastante caixa para poder justamente investir no negócio. Então isso é um dos grandes motivos, mas mesmo assim a empresa tem uma média de 5,72%, o que já é uma média bem interessante. E se você olhar desde 2021, ela já está então subindo bastante esse dividend yield e não está mais tendo essa oscilação que ela vinha tendo aqui nos anos anteriores. Isso já mostra então que agora a empresa está muito mais consolidada do que ela era antigamente. Então vamos fechar aqui. O PL dela também está muito atrativo, está em 5,33. Como vocês podem ver, está num dos menores PLs históricos dela. E olhando então para o PL atual, isso quer dizer então que o investidor que investisse nela, olhando então para o lucro atual da empresa e o preço que ele pagou por ação, ele ia ter um retorno em pouco mais de 5 anos. Então todo o investimento que ele teria feito, em pouco mais de 5 anos ele teria um retorno considerando o lucro atual da empresa e o preço que ela está sendo negociada. Então é um PL bem baixo. Na minha opinião, empresas com PL abaixo de 10 já é uma boa opção de investimento, são empresas bem baratas. Então claro que isso é só um indicador, mas já mostra muito sobre o que a empresa tem a oferecer e o potencial de valorização dela. O endividamento dela também é bem controlado, a dívida líquida sobre EBITDA está na faixa dos 2 e eu acredito que empresas do setor de energia elétrica até 3 ainda bem tranquilo, isso porque elas são muito mais previsíveis do que outras empresas, já que elas têm contratos longos de 30, 40 anos, então isso dá uma previsibilidade muito maior do que vai entrar de receita e por isso que elas podem ter um endividamento maior. Então é bem tranquilo o endividamento dela, não tem nenhum problema aqui visível. A eficiência da empresa e a rentabilidade também muito boa, uma empresa que tem um crescimento bem forte. Se olhar aqui o CAGR de receita dos 5 anos está em 15%, isso quer dizer que ela está com uma taxa de crescimento média anual de 15% e uma de lucro de 27,29%, então é um crescimento muito forte. E aqui então tem outros números, o que eu gosto de olhar e mostrar para vocês é a DRE, então vamos descer um pouco aqui, vamos olhar aqui embaixo a DRE da empresa e aqui então tá a DRE, vamos puxar para o máximo e é justamente esse tipo de empresa que eu gosto, que eu busco, empresas que tenham receita e lucro líquido crescente. Como vocês podem ver, aqui tem algumas
algumas oscilações no meio, que é justamente os anos que ela estava fazendo muitos investimentos. Então isso afetou um pouco os resultados dela. Mas aqui em 2009, a empresa ela tinha um lucro líquido de pouco menos de 700 milhões de reais e a receita era de 4,6. E em 2021, esse lucro foi de mais de 2 bilhões de reais e a receita de quase 19 bilhões de reais. Então é um crescimento muito forte e é justamente esse tipo de empresa que eu acho interessante. Empresas que vêm crescendo tanto a receita como o lucro líquido. Isso mostra que a empresa consegue manter a eficiência e consegue então crescer de uma forma saudável. E aqui então o restante vocês podem dar uma olhada aqui no Status Invest. O que eu quero mostrar para vocês agora é o relatório da empresa. Então aqui esse relatório feito por um analista CNPI. Então aqui o que diz os pontos fortes da empresa. Ela tem atuação em vários segmentos. Isso permite então a operação integrada. Ela pode então reduzir custos por conta da sinergia das atividades. Então justamente por ela trabalhar em várias áreas, ela consegue então reduzir custos porque tem sinergia nos negócios dela. Ela trabalha com contratos de longo prazo, atrelados à inflação, previsibilidade de receitas futuras e proteção contra a inflação. Justamente o que eu falei, empresas do setor de energia costumam ter contratos muito longos e isso ajuda muito a empresa a ter uma previsibilidade muito grande do que vai entrar. E aí então atrelado à inflação, quer dizer que esses contratos eles são corrigidos pela inflação e isso também então protege as receitas da empresa, justamente se a inflação sobe muito, vai corrigir esses contratos e vai aumentar o resultado da empresa. É um setor perene, ela atua em um setor muito importante para a economia e que tende a ser assim futuramente também. Justamente o setor de energia elétrica cada vez um setor mais necessário e que ainda vai exigir muitos investimentos para os próximos anos, principalmente porque o Brasil está praticamente utilizando toda a energia que é produzida. Houve até alguns momentos que falaram em possíveis blackouts porque estava faltando energia, então ainda tem muito que pode ser explorado, principalmente olhando então para agora energias renováveis. Então é um mercado que tem muito a crescer e a Energias do Brasil ela justamente investe também em fontes de energia renováveis. Então olhando aqui os riscos, é a dependência das decisões da ANEEL. Então cabe à ANEEL determinar o valor das tarifas de energia elétrica. É justamente esse órgão aqui ele define os valores. Então se por exemplo o governo resolver interferir e que tem que baixar a conta de luz, vai afetar essas empresas, elas vão ter menos resultados, vai diminuir as margens, a rentabilidade das empresas. Então tem esse risco de regulamentação. Risco de ocorrência de estiagens. As estiagens afetam o nível de produção de energia das hidroelétricas. Claro que então se acaba acontecendo estiagem, a empresa pode se ver até obrigada a parar de produzir energia porque não tem mais água para produzir, então acaba fechando por algum período. Forte influência governamental. Historicamente o Estado exerceu um forte grau de influência sobre o setor elétrico por meio da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia, justamente como eu falei. E aqui então, apesar da Energias do Brasil ser uma empresa privada, ela está aqui no Brasil, então ela está sujeita a todas as regras do governo e o governo, principalmente esse, tende a mexer muito e trabalhar muito com políticas sociais e isso acaba afetando esse tipo de empresa. Então é um risco bem grande isso aí para a empresa. Então vamos olhar aqui mais umas informações, aqui vocês podem entender como que é o setor elétrico brasileiro, tem informações muito interessantes. Descendo um pouco mais aqui tem um pouco da história da companhia. Como vocês podem ver, o endividamento está bem saudável, muito tranquilo. Aqui então está olhando a dívida líquida sobre o EBITDA. Como vocês podem ver, ó, em setembro de 2021 era de 1,9, caiu para 1,8, subiu de novo para 2,2. Agora em setembro de 2022 foi em 2,1. Então é um endividamento bem tranquilo, como eu falei para vocês, até 3 é muito tranquilo, não tem muito perigo para uma empresa desse setor, justamente pela previsibilidade que ela tem e esses longos contratos que ela tem. Então vamos descer mais um pouco aqui. O vencimento das dívidas, isso aqui é muito importante. A empresa tem um caixa de mais de 4 bilhões de reais e para 2023, então, a dívida é de menos de 3 bilhões. Então ela tem o suficiente para pagar todas as dívidas de 2023 e isso que ela ainda vai ter receita, vai ter dinheiro entrando. Para 2024, então, dá 4 bilhões mais ou menos, bem tranquilo para a empresa pagar, principalmente considerando que ela tem mais do que isso de caixa. 2025, um pouco mais de 3 bilhões e depois de 2026, por enquanto, ela tem um pouco mais de 3 bilhões também. Então é muito tranquilo esse endividamento aqui, por enquanto nenhum risco, já que a empresa tem um caixa bem robusto, bem tranquilo para ela trazer então confiança para os investidores e para o mercado. Olhando então para os dividendos, a empresa vem aumentando aqui o índice payout, que é justamente então o quanto do lucro líquido a empresa distribui para os acionistas. Então é importante perceber aqui que nos últimos anos vem crescendo e isso então mostra claramente lá no dividend yield. O dividend yield vem subindo nos últimos anos justamente porque a
a empresa está distribuindo um percentual maior do lucro líquido para os acionistas. Aqui, inclusive, o crescimento dos dividendos por ação distribuído, então tem um crescimento composto de 13% ao ano, um crescimento muito forte. Isso mostra então que a empresa está aumentando muitos dividendos e que ela pretende então recompensar os acionistas que confiam na empresa e que investem nela. Aqui então tem a composição acionária da empresa, a EDP Brasil então tem 57% das ações e os outros 43% então estão divididos no mercado financeiro. Então tem vários acionistas aqui que dividem pouco menos da metade da empresa. Aqui então fala um pouco da gestão da empresa, vocês podem dar uma olhada aqui bem tranquilo. Tem a projeção aqui da composição EBITDA e CAPEX para os próximos anos, então justamente que ela vai continuar gerando de caixa, a previsão disso, e o CAPEX então é os investimentos que a empresa pretende fazer nos próximos anos. Então isso aqui também é muito interessante. Aqui fala um pouco mais detalhado sobre os pontos de risco. Aqui tem uma análise então das demonstrações contábeis e o valuation da empresa, então feito pelo analista. Vocês podem dar uma olhada aqui, todas as informações. Aqui então ele fez um comparativo em empresas do mesmo setor e na maioria dos indicadores a Energias do Brasil ganha então da Copel e da Engie. Bem interessante de ver também. Então vamos olhar mais um pouquinho aqui. Aqui então tem as estimativas da empresa e aqui ele faz projeção da DRE, qual é a projeção de receita para os próximos anos, o lucro bruto, as despesas. Então tem todas as informações aqui e vocês podem olhar isso aqui com bastante calma para ter então uma boa base e um bom conteúdo então para vocês poderem estudar. Aqui também tem o lucro líquido projetado, então todas essas informações são feitas pelo analista CNPI, vocês podem dar uma conferida. Então olhando aqui tem várias informações e é isso. Então eu vou deixar disponível esse relatório totalmente gratuito para vocês lá no meu Telegram. Vocês podem entrar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai estar o link para entrar no meu Telegram, não tem custo nenhum também. O relatório também é totalmente gratuito para vocês e aí vocês podem dar mais uma olhada. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que eu estou disponível para ajudar vocês. E agora então eu tenho certeza que vale a pena você curtir, que você gostou do conteúdo. Se você não gostou, comenta aqui embaixo então o que você achou, o que pode melhorar. Eu estou sempre atento também então aos feedbacks de vocês. E se tu ainda não é inscrito no canal, tá chegando pela primeira vez aqui, eu sou Júnior Rafael, criador do canal Lucrando com a Bolsa. Aqui nesse canal eu trago bastante conteúdo relacionado a finanças, investimentos e também falo sobre renda extra com milhas aéreas. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!